E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje? A gente passou o dia de ontem, né? Com essa notícia triste da torcedora palmeirense que veio a falecer, né? Diante de um episódio de violência. Aconteceu no jogo entre o Palmeiras e o Flamengo. Inclusive, eu quero começar o podcast pedindo desculpas ao torcedor do Fluminense. Eu tava planejando fazer o famoso reaction que a gente faz aqui, né? Deixar o nosso react para a coletiva do Fernando Diniz, mas vai ficar para outro dia. Eu não sei se a gente vai ouvir, se a gente vai ter tempo também. Eu queria passar rapidamente por algumas notícias. Eu, sincero, honestamente, eu não tenho muito clima para falar hoje, né? Já estou um pouco sem tempo também e a gente passa o dia ouvindo notícias tristes, né? E, cara, não vou entrar muito em detalhes. Acho que os programas esportivos estão aí, todo mundo já ouviu várias e várias coisas do que aconteceu. Acho que o caso ainda está em investigação, né? O delegado diz que o torcedor do Flamengo admitiu ter atirado uma garrafa e, segundo a apuração de reportagens, né, de jornalistas, ele diz que atirou gelo e não a garrafa. Então, assim, existe um, existe um depoimento desconexo aí que a gente não sabe, né? Se ele falou pro delegado ou não falou, enfim. A princípio foi atirado por um torcedor rubro-negro, mas não é nem esse o ponto que eu quero chegar. O que eu quero abordar, assim, poderia ter sido atirado por um próprio torcedor do Palmeiras, né? Se vocês se recordarem, o Mundial o Mundial que o Palmeiras jogou contra o Chelsea, a final, teve um episódio de violência lá também, né? E teve tiro ali e tudo mais, né? E então, assim, independentemente de quem tenha cometido o ato, né? Porque agora, assim, fala que é o torcedor rubro-negro, Leonardo Felipe Xavier Santiago, e assim, cria-se uma guerra, né? Cria-se uma guerra. Eu fico apreensivo do que vai ser o próximo jogo entre essas duas camisas. Porque o próximo jogo definido, e que a gente tem certeza que vai acontecer, é o jogo da volta. Isso vai ser no Rio de Janeiro. Como é que vai ser o clima até lá, né? E no próximo ano, como é que vai ser o clima para receber os torcedores rubro-negros em São Paulo? E se essas duas equipes se encontrarem, né, no meio do caminho, em alguma outra competição? Eu não sei se é possível, né? Na Libertadores eu acho que só dá para se encontrar na final. E a final vai ser no Maracanã. E na Copa do Brasil, sinceramente, honestamente, eu não sei, nem parei para olhar. O fato é que eu acho que a gente tem que ir muito além, né? A gente tem que ir muito além, assim. A gente fala dos problemas sociais, dos problemas da nossa sociedade. E aqui é um programa, não, aqui é um podcast esportivo, né? A gente, obviamente, a gente tenta falar sempre do lado esportivo, do lado do torcedor, do lado da paixão, do folclore, que, poxa, pra mim é o grande barato não só do futebol, mas de qualquer esporte, né? A gente fala mais de futebol porque é a paixão nacional, mas se você for para outros países, Estados Unidos, o basquete, eles são malucos pelo futebol americano. Tem vários países que é fanático por rugby, né? Por cricket. Então, assim, são paixões e paixões, isso move emoções. E a gente sabe que quando move emoções, move também o fanatismo, algumas vezes, né? É lamentável, assim, é triste. Eu confesso a vocês que eu fico mais triste. Não, assim, cara, assim, óbvio que não é nem pelo assim, você pode, cara, deixa eu recompor aqui meu discurso, cara. Cara, o que me deixa mais chateado é que se dá destaque para algumas coisas, se dá mais destaque para algumas coisas do que para outras coisas que eu acho que são mais importantes, né? Na nossa vida como sociedade mesmo, porque eu sempre falo aqui, o futebol, ele é um reflexo da nossa sociedade, né? O futebol, ele é a vida do brasileiro. Não tem como a gente negar isso, né? E tudo que a gente vê dentro do futebol, do que acontece fora de campo, isso é um reflexo da nossa sociedade, né? Então, às vezes, você xingar, você ser um pouco mais agressivo ou não, a forma como você protesta ou não, tudo isso é um reflexo da nossa sociedade. Isso não tem jeito, né? E a gente deixa, obviamente, nossas críticas. Agora, o que me deixa mais triste, não é nem chateado, mas o que deixa mais triste é que, assim, dá mais repercussão,
dá mais clique, dá mais visualização falar do comportamento do Abel Ferreira, falar da punição do Abel Ferreira, do que a gente debater acho que um ponto que ele é mais importante, cara, assim, da nossa sociedade, né? Da gente crescer como sociedade, da gente crescer como ser humano. Eu acho que é isso que, porque o dia de ontem ele foi mesclado por duas notícias, né? Essa notícia da morte da torcedora palmeirense, Gabriela Nelly, e do julgamento do Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras. E eu não sei, em busca talvez de mais visualizações, as pessoas falam mais do Abel, né? Não sei qual que é o nível de hater cara, assim, o nível de ódio que você tem, porque não é possível, cara. Assim, a gente fala de assuntos da nossa sociedade e a gente vê muita gente, às vezes, na imprensa refletindo que a nossa sociedade está doente, que a nossa sociedade é isso, que a nossa sociedade é aquilo. Mas querendo ou não, você assistindo, assim, as pessoas gostam mais de pregar o ódio do que de debater coisas mais relevantes para a nossa sociedade, né? Às vezes, alguns até, eu acho que de forma até um pouco, como é que eu posso dizer assim, até um pouco dissimulada, diz que, não, isso aí é coisa de polícia, isso não é coisa do esporte. O esporte e a sociedade, eles estão atrelados, não tem jeito. Não adianta você falar que tenta não colocar política no negócio, tenta não colocar debates sociais no negócio, não tem jeito, tá tudo associado, né? Aqui a gente, eu tento não falar muito de política, porque eu já falei mais de uma vez aqui, eu não sou associado, eu não sou vinculado, eu não me identifico com nenhuma das vertentes que hoje são as mais, quem pode dizer assim, são as mais populares do país, né? Eu não me identifico. Não me identifico porque, como eu disse aqui repetidas vezes, eu acho isso muito radical. Eles são muito radicais, os dois lados. E isso é um reflexo da nossa sociedade também. O radicalismo, ele é um reflexo da nossa sociedade. E eu acho que o que a gente vê de programas esportivos também é um reflexo da nossa sociedade. Então, muita gente fala que a nossa sociedade está doente, eles fazem parte dessa doença. Eles também estão doentes, né? E eu acho isso muito triste, porque muitos são personagens que eu gosto de ouvir, eu sempre falo aqui, eu sou fã de todos os comentaristas, todas as mídias esportivas, porque eu acho que todo mundo tem um ponto de vista e eu acho que é muito enriquecedor você ter a oportunidade de ouvir tantos personagens com tantas vivências, assim, com experiências tão ricas. Só que para algumas coisas se é muito raso, né? Dá mais ibope você pregar o ódio do que você, enfim, entrar num debate mais profundo do que é na sociedade. Porque quando é para discutir a morte de um torcedor, e o que aconteceu da outra vez, o que aconteceu da outra vez, isso não vai acontecer nada, né? Então acaba sendo banalizado. Por quê? Porque não há iniciativa das próprias pessoas, né? Porque isso diminui a audiência. Você ficar repetindo. O que aconteceu com o treinador lá? E eu faço meia culpa aqui, porque eu sempre falo aqui, eu vou tentar acompanhar as notícias esportivas, mas depois de um tempo some, então eu não consigo trazer mais informações, né? Eu não tenho contato com dirigentes, com pessoas dentro do meio do futebol, com delegados, enfim. O que aconteceu com aquele treinador que deu uma cabeçada na bandeirinha, né? Eu não lembro quem foi os dois personagens e nem o jogo que foi, mas a gente falou sobre isso aqui. O que aconteceu com ele, né? Não sei. O que aconteceu no caso dos meninos que morreram queimados no ninho do urubu? Então, assim, óbvio que isso não a cabeçada é um episódio de violência, o episódio do ninho do urubu não foi um episódio de violência, mas foi uma tragédia, né? Então, eu acho que são coisas que, para mim, na minha opinião, óbvio, isso é minha modesta opinião, ninguém precisa concordar, mas para mim, como sociedade, é muito mais enriquecedor a gente, por mais que seja repetitivo, e por mais que não dê audiência, a gente falar de coisas que são mais importantes para a gente como sociedade, porque se reclama que o futebol é isso, que o futebol é aquilo, que a arbitragem é ruim, comportamento de jogadores, comportamento enfim, de torcedores, mas tudo é um reflexo da nossa sociedade, né? Infelizmente, tudo é um reflexo da nossa sociedade. E se a gente não e se a gente não trazer a discussão, não trazer o debate e não se aprofundar e não ficar em argumentos rasos,
em argumentos rasos de que é sempre assim, de que vai ser assim, de que não vai ter punição, é muito difícil que vai acontecer alguma coisa, né? Porque só a imprensa é um agente de informação. E a imprensa traz a informação para o público e o público reage disso de forma mais expressiva ou não. E a reação do público é o que define a postura dos políticos, né? É o que define não, mas é o que vai fazer com que alguns se mexam. Não necessariamente vai acontecer alguma coisa, mas em virtude de uma urgência, assim, pode acontecer algo muito grave. Se a população se mobiliza de uma forma bastante contundente, os políticos acabam sinalizando de que, olha, dá para abrir discussão. Agora, muitas vezes até por próprio clubismo, isso falando do esporte, né, do futebol, o próprio clubismo, às vezes isso não gera uma mobilização maior do que poderia, né? E tantos outros casos que a gente fala aqui, eu dou um destaque desse aqui, obviamente, porque é muito triste, uma mulher muito jovem, né, 23 anos, cara, assim, e a morte dela poxa, estilhaço de vidro no pescoço, cara. O vidro cortou a jugular, uma dos principais vias sanguíneas do corpo humano. Se você corta a jugular de alguém, a pessoa sangra até morrer, cara. É uma morte, pra mim, cara, é de filme de terror, cara. É de filme de terror. E foi para o hospital em estado grave, enfim. De novo, eu não estou nem entrando no mérito de quem foi ou quem não foi, até porque é que eu falei, o depoimento é desconexo, né? O delegado fala que ele assumiu e ele, se você procurar a matéria aqui, deixando os créditos ao site do GE, tá? Se você procurar aqui, ele fala que ele arremessou gelo, né? Então não dá para saber, né? E eu acho que a polícia tem que apurar de forma correta, porque não adianta também pegar um bode expiatório. Eu não estou dizendo que ele não fez. Não adianta pegar um bode expiatório. Ele aparentemente vai ser indiciado por homicídio doloso. Doloso. Quando há a intenção de matar, né? Mas aí eu acho que tem que ser apurado a responsabilidade de fato, né? E não só do torcedor, mas da segurança também, dos arredores, né? Porque a polícia, a Guarda Civil faz a segurança do local e eles recebem para fazer essa segurança. Tá, e vamos seguir com as notícias esportivas aqui. Vídeo mostra a torcedora do Palmeiras tentando entrar na área reservada ao Flamengo em meio à confusão. Então, assim, a notícia é óbvia que a chamada, ela parece que assim, ela entrou lá, então ela assumiu o risco, né? Porque muita gente vai por esse caminho, né? Mas não dá para saber o contexto. Eu peço para você tomar cuidado na hora de você julgar, porque não dá para saber o contexto que foi. Às vezes começou uma confusão e ela queria entrar lá para se proteger, né? Justamente para fugir de coisas que estavam sendo assim arremessadas. Não dá para saber. Então, o convite que eu faço a você é para tomar cuidado com o julgamento que você vai fazer. Não só em relação à atitude dela, mas ao quem foi ao cidadão, Leonardo Felipe, quem está sendo responsabilizado de momento, tá? Porque a apuração precisa ser feita e depois da apuração, aí sim a gente dá uma opinião mais contundente ou não. Mas a princípio, o que se dá para dizer é que o delegado disse que ele disse uma coisa, aí ele disse que fez outra coisa. Então, assim, é uma coisa contra a outra, né? A princípio não dá para saber, porque eram tantas e tantas pessoas arremessando coisas. Pode não ter sido ele que arremessou, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Não tô defendendo ninguém, gente. Antes que você fale assim, tá passando pano, tá defendendo. Não, eu não tô defendendo ninguém. Alguém arremessou de fato, mas não dá para saber se foi o torcedor, esse mesmo torcedor, se foi outro torcedor do Flamengo, se pode ter sido um próprio torcedor do Palmeiras, né? Não tem como saber agora, tá? Agora as investigações têm que continuar e se de fato ele confessou, né? Aí sim, mas é que eu falei, tem algum trecho da notícia aqui que diz que ele arremessou gelo. Deixa eu procurar aqui, ó. Tem aqui? Não, não é nessa notícia? Deixa eu ver. Aqui, ó. Ele disse que atirou gelo, né? Tava no sub. Tava na descrição do título, né? Então o delegado diz que ele admitiu ter atirado a garrafa. E aí, em depoimento, ele disse que atirou gelo, né? Então, como é que, né? Tem um mínimo aqui, uma coisa que não tá batendo, né? Tem uma coisa que não tá batendo. E é a mesma coisa aqui, para algumas pessoas, e eu já vi a reação de algumas pessoas, né?
Ah, ela tá entrando na área do Flamengo, ela tá assumindo risco. Gente, isso aqui, primeiro que não tem nada a ver. Ela deveria ter o direito de ir e vir e de entrar onde quisesse. E segundo, é ter que entender o contexto, né? Em que contexto que ela entrou na área do Flamengo, né? Na área reserva. Que ela tentou, né? Não sei nem se ela conseguiu entrar porque eu não vi o vídeo. Esse aqui, ó, tentando entrar na área reservada do Flamengo. Não dá nem pra saber se ela conseguiu, né? Não dá nem pra saber se ela conseguiu. Ah, e eu vi gente falando, né, que tá rodando vídeo. Ela é de uma das organizadas do Palmeiras. E tem gente que fala, ah, ela é de organizada, né? Tem gente que vai para discursos muito rasos, gente. Se a gente ficar passando pano para esse tipo de coisa, é o que eu falei, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? A gente só vai piorar a situação. E aqui o site do G1, tá? Da página de São Paulo, aqui o Globo, página do O Globo, repercussão da imprensa internacional, tá? A Abel e jogadores do Palmeiras postaram aí, fizeram uma reação, né? Eles postaram mensagens de luto, enfim, né? Sobre o Palmeiras ainda, seguir com o caso que foi o que gerou mais debate. Isso aqui gerou mais debate, eu vou trazer porque, né? É algo importante para o Palmeiras, mas isso gerou mais debate, isso gerou mais discussão acalorada, isso gerou mais revolta por parte de comentaristas esportivos do que a morte de uma torcedora, né? Que é a morte de um ser humano, ou seja, o fato de não que isso não tenha que ser debatido, tá? Eu acho que tem que ser debatido, mas isso gerou mais revolta, mais transtorno, enfim, mais debate do que a morte de um ser humano, né? Então, por isso que eu quando eu abro o podcast de hoje falando que a sociedade está doente, ela está doente, mas isso não é só no lado do dia a dia, do cotidiano, do torcedor fanático. A gente vê isso nos próprios debates esportivos, né? Infelizmente. E repito, não estou julgando ninguém. Isso é um reflexo da nossa sociedade. Lamentavelmente, se essas pessoas que são influenciadoras e podem ser agentes de mudança, para promover mudança, se eles não tentam promover as mudanças não vão acontecer, né? E aí é mais fácil reclamar do Ministério Público de São Paulo, que pede torcida única, né? De reclamar do Ministério, de reclamar quando a torcida é barrada, quando, enfim, né? A gente não ajuda, né? Mas só critica, né? Eu faço meia culpa aqui também. Não tô aqui querendo ser o dono da verdade e nem ser o cara correto, né? O bom moço. Longe disso. Eu faço parte disso, né? Eu faço parte disso. Então o Abel ele não tomou punição. Eu acho isso errado. Por isso que eu falei, eu acho que isso tem que ser falado. Eu acho isso errado. Mas eu não acho que isso aqui merece mais destaque que isso aqui, né? Uma moça, uma mulher de 23 anos. E aí, Gabriela Nelly, deixar até o nome dela aqui, Gabriela Nelly, tá? Independe se ela é torcedora de torcida, se ela é de torcida organizada, se ela tentou, se ela estava no meio da confusão, né? Se atirando coisa também, se ela tentou invadir a área do Flamengo, isso independe, cara. Independe. A gente também, eu acho que assim, tem pessoas que usam argumentos baixos e podres, na minha opinião, e podres para justificar qualquer coisa. Eu acho que não tem justificativa, tá? Mas aqui falando sobre Abel Ferreira, né? Ele foi julgado pelo caso do Caleri, né? Aquela discussão com o Caleri no jogo contra o São Paulo. E Abel respondeu por dois artigos. O 257, participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. E o 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código, tá? Ele, apesar de não ter sido expulso, a comissão da arbitragem depois, né, o CNM falou que ele merecia ter sido expulso e o STJD optou pela absolvição do treinador. O Zé Rafael também foi julgado nesse dia. O Zé Rafael acho que tomou um jogo de gancho só. Ele tomou um jogo de punição, o Zé Rafael, por ele ter falado em entrevista que o Palmeiras foi roubado, né? Que o Palmeiras foi roubado. Independentemente se você acha que o Palmeiras foi roubado ou não, você não pode falar isso, né? A gente sabe como é que é no esporte. E concordo, assim, eu acho que o Abel merecia tomar mais jogos de punição, acho que o Zé Rafael merecia tomar mais jogos de punição.
Mas eu acho que assim, no caso do Abel, ele ter sido. Eu não sei o que está previsto, tá? Eu não sei o que está previsto. Mas se é para absolver o treinador, eu acho que deveria receber uma multa altíssima, cara. Altíssima. O Abel, eu acho que assim, até pela reincidência, eu acho que o STJD pode absolver sempre o treinador. Sempre. Mas tem que cobrar multas altíssimas do treinador a cada reincidência. Ele não ganha muito bem, então eu acho que ele tem que receber multas altas, como acontece em outras ligas do mundo, né? Ele não precisa necessariamente tomar um gancho. Se o STJD entendeu que não é mais, ele tem que tomar uma multa, na minha opinião. Não só ele, tantos outros que colocam, que tomam qualquer tipo de atitude um pouco mais acalorada, né? Porque um jogo é um jogo. Ele pode falar, ele pode usar a justificativa de que ele é intenso, mas é um jogo de futebol, né? Isso não é um ringue, né? Isso não é um ringue, é um jogo de futebol. Então, concordo com todo mundo que diz que ele merecia uma punição maior, tá? Eu concordo, mas eu não acho que isso merece mais destaque do que a morte de uma torcedora do Palmeiras. Tá? E, de novo, independentemente se ela era de organizada, se ela tentou a invadir a área do Flamengo ou se ela eventualmente participou da confusão, eu não sei o que aconteceu, nem quero ver mais detalhes, porque a notícia em si, para mim, já é muito triste. Eu acho que cabe às autoridades agora tomarem as medidas cabíveis e conduzir uma investigação para, de fato, punir, né, o responsável pelo ocorrido, né? Pelo ocorrido. Vamos embora. Bom, eu entrar no mérito de que, assim, torcidas, torcedores organizados têm muito proximidade com gestores, né? Com mandatários de clube. Isso não acontece no Palmeiras, né? Isso não acontece no Palmeiras. Para quem não sabe, o Palmeiras, a presidente do Palmeiras, ela é rachada com as organizadas. Ela não é, a postura do Palmeiras é diferente de vários clubes, né? O Palmeiras é rachado com a organizada. Então, essa discussão de que eles vão tentar encobrir o cara que fez alguma coisa, isso com o Palmeiras não vai acontecer, né? Então, qualquer outro personagem que esteja envolvido, o Palmeiras não vai blindar ninguém. Pelo menos eu imagino, tá? Eu imagino. Diferentemente do que acontece com outros clubes, com outras camisas, que às vezes a gente até estava falando do Corinthians ontem, de que às vezes há uma blindagem até de forma excessiva a alguns membros de torcidas organizadas, tá? Vamos seguir com algumas notícias mais leves aqui sobre Brasiliense, tá? Aplica a maior goleada da história da Série B e o placar travou no número 6, né? Mas o Brasiliense aplicou 10-0 no Interporto, a maior goleada da história da Série B. É curioso, né? Porque o nível técnico da Série D, da Série B, eu falei Série B, Série D. O nível técnico da Série D, não adianta a gente ficar aqui de demagogia. O nível é baixo, né? Mas as goleadas não acontecem porque todo mundo tem um nível razoavelmente baixo, né? Com todo respeito. Então, curioso, cara. Eu achei que já, antes dessa notícia, eu achei que já tinham ocorrido goleadas até maiores, né? Na Série D. Mas é interessante saber, né? Interessante saber. Sobre Vasco da Gama, perdão. Vasco quebra marcas negativas no Brasileirão e faz a sua pior campanha da história, né? Curiosamente, o ano em que o Vasco, agora sim na Série A, como uma SAF, faz a pior campanha da sua história, né? Nem nos outros anos que o Vasco foi rebaixado, eu fiz uma campanha, o início, né? Pelo menos o início. Dá para se recuperar, dá para fazer até uma campanha ruim, mas não a pior da história, né? Mas o início já é a pior da história. Para você ver que é aquilo que a gente sempre fala, a SAF não é a resposta, a solução para todos os problemas, porque para muita gente acha que o clube tem que seguir contratando, acha que o clube tem que seguir buscando soluções, sem responsabilidade, e no final das contas vira SAF, né? Ah, vira SAF, se tudo der errado, vira SAF. Não é bem assim, né? A SAF pode dar muito errado, e até agora no Vasco, pelo que a gente vê, até da postura dos dirigentes, tá indo pro. Eu ia falar uma parada aqui, mas tem que tomar cuidado. Tá indo para lugar nenhum, né? Tá indo para lugar nenhum. Vamos de Atlético Paranaense, o Furacão contratou o volante Vidal, né, saiu do Flamengo, negociou a sua saída com o Flamengo
e vai pro Furacão, né? Curiosamente, o Vidal jogando por uma camisa rubro-negra vai seguir vestindo as cores rubro-negras. Eu acho que o Vidal se identifica com as cores, com a coloração, brincadeiras à parte, eu acho que pode contribuir. O Furacão tem a clara intenção de fazer bonito nas Copas, especialmente na Libertadores, e o Arturo Vidal pode ser um cara que pode ajudar. Pode ajudar. Ele não cabe no estilo, na ideia de jogo do Sampaoli, que ele pensa um jogo muito dinâmico, com muita pegada, com muita velocidade, com muita dinâmica. Ele não se enquadra no Atlético Paranaense. Eu acho que ele pode cair muito bem. E até a experiência, né? A liderança dentro de campo. Ele já é um campeão de Libertadores, fora tantos outros títulos, campeão de Copa América com Chile, por exemplo. Ele pode ajudar nessa questão da liderança e ajudar o Atlético nos momentos mais decisivos das competições de mata-mata, tá? Sobre Botafogo, Coritiba, Cruzeiro, Vasco e Forte Futebol, fecham um acordo para a venda coletiva de direitos. Então, todos esses clubes e a Liga Forte Futebol anunciaram na segunda-feira um acordo de investimento para a venda coletiva de direitos de transmissão por 50 anos, começando em 2025. A gente estava vendo recentemente falando sobre o acordo que fecharam ali as principais clubes do país com o fundo Mubadala, né? O Mubadala não é um acordo de televisão ainda, o Mubadala vai ser o fundo que vai negociar esses acordos, né? Então, você vê que parece que quando se pensava que poderia haver parecia uma convergência, parece que não vai ter essa convergência. A princípio, tá? A princípio parece que não vai ter essa convergência para fazer um mesmo pacotão com todo mundo. Tá? Daí a formar uma liga de verdade, aí é outra história. A liga pode acontecer, liga mesmo. Assim, liga que a gente fala é um torneio não que vai ser organizado pelo, sei lá, a liga de clubes e não pela CBF, né? Isso ainda pode acontecer, mas o grande barato de acontecer era estar todo mundo junto, né? Porque a transmissão você negocia um só e o cara que compra também vai ficar, pô, tô comprando os direitos de transmissão, eu tenho todos os clubes da liga, né? E agora não, parece que vai seguir no formato que já é hoje, né? Alguns clubes têm os direitos de transmissão com uma emissora, outros clubes com outra emissora e por aí vai. Deve seguir por esse mesmo caminho, mesmo com eventual formação de uma liga mesmo, tá? A primeira oferta por Claudinho, aqui falando de Flamengo, foi de 80 milhões de reais, hein? 80 mil, o Flamengo quer. O Flamengo quer. O Flamengo prega paciência, o clube prioriza a contratação do meia de 26 anos, River Plate segue irredutível em relação ao De La Cruz, né? Então o River não vai vender mesmo, porque a gente falou sobre isso, né, rapidamente, sobre os argentinos, eles têm essa pegada mesmo, né, de não reforçar um rival, até porque jogam o mata-mata da Libertadores agora, independentemente dos valores, eles não vão fazer essa parada, né? Não hoje, não nesse momento, não enquanto o River estiver ainda disputando a Libertadores. Então, o Claudinho parece que se torna uma prioridade. Ofereceu ao Zenit 15 milhões de euros e mais bônus relativos à conquista de títulos e números de partidas. O Flamengo vai tentar viabilizar de alguma forma, né? Os números do Claudinho na Rússia são altíssimos, né? Os russos querem mais, já que gastaram exatamente 15 milhões de euros para tirá-lo do Bragantino. No câmbio da época, porém, tal cifra correspondia a 92 milhões de reais. Hoje são cerca de 80 milhões de reais, né? Então, para os russos, de fato, não vale a pena. Né? De fato, não vale a pena. O Flamengo oferece aqui os bônus, né? E isso é bem possível de acontecer. Bônus em relação à conquista de títulos. Aí, número de partidas é outra história. Mas bônus referentes a títulos, dependendo dos valores, eu acho que dá para agradar os russos, né? É difícil, é uma negociação complicada. Não é fácil, né? Não é fácil. Quando se falou da quando saiu a notícia de que o Palmeiras poderia estar interessado no Pedro, acho que foi algo nesse valor aqui, foi algo nessa casa que o Palmeiras teria supostamente oferecido ao Flamengo, né? Eu não sei, mas você vê que valores muito altos, né? Valores altíssimos, os clubes são muito ricos, né? E o Flamengo tem essa possibilidade
eu acho que com 15 milhões de euros, esse bônus vai ter que ser muito bem negociado, porque eu acho que dá para seduzir os caras, né? Porque você já está retornando o que foi investido. E mais o bônus, aí depende de quanto que vai ser esse bônus, né? E por quanto tempo vai durar esse bônus. Aí essa aí já é outros 500, é uma parada que pega. Será que o Claudinho vai jogar muito também? É para os russos, eu acho que dá para seduzir, tá? Eu acho que dá para negociar. Mas é complicado. Os caras também investiram uma bela grana, eles querem ter pelo menos um ganhozinho, né? Um ganhozinho. Então por isso que esse bônus vai ter que ser muito bem costurado. Mas eu acho possível. Bruno Henrique sofre estiramento ligamentar e desfalca o Flamengo. O atacante tem lesões no tornozelo e joelho esquerdos e fará fisioterapia. Ainda bem, né? Existia uma preocupação de que poderia ser algo mais sério. Aí depois as notícias foram sendo um pouco mais tranquilizadoras e vai tratar com fisioterapia. Ainda bem, né? A gente tinha uma preocupação de, poxa, aconteceu alguma coisa mais séria com o Bruno Henrique de novo. E para mim já é algo chato, né? Porque isso pode desmotivar o atleta, né? Poxa, acabei de voltar e agora, pô, caraca, né? E aí num lance casual de jogo você acaba se machucando de novo, né? Bruno Henrique não foi a campo na representação do Flamengo nessa segunda-feira, após exames detectarem estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho esquerdo dos atacantes. O jogador fará tratamento com fisioterapia. Não sei, tem aqui, será mais ou menos a expectativa? Não houve fratura, mas o Flamengo confirmou lesões. Lesões nas duas regiões da perna do atacante. O problema aconteceu após o pisão do zagueiro Luan do Palmeiras na partida do último sábado. Foi, cara, foi muito sem querer, né? Foi muito ao acaso no lance. E, cara, assim, espero que só a fisioterapia. Eu queria saber. A fisioterapia é bastar, né? Eu queria saber quanto tempo, né? Ainda não tem uma previsão. Queria saber quanto tempo mais ou menos eles imaginam que vai ficar fora o Bruno Henrique, né? Mas segue tranquilo, cara. O Bruno Henrique jamais vai me ouvir, mas se um dia ele ouvir, trabalha tranquilo, né? Você é um cara muito diferente, muito privilegiado e vai na fé, trabalha tranquilo, sem pressa para voltar. Não tô falando isso porque eu não quero ver ele em atuação, muito pelo contrário. Eu quero muito ver o Bruno Henrique 100%. Para mim, o Bruno Henrique, eu já falei mais de uma vez aqui, ele é o melhor reforço do Flamengo nessa janela de meio de ano. Então eu espero que ele se recupere no 100% para que ele volte bem, né? Volte jogando muita bola. Já estava jogando muita bola, dava para evoluir um pouquinho mais. Agora tem esse contratempo. Eu vejo como um contratempo, né? E aí volta a se condicionar e volta a ficar bem, tá? Gente, é isso. Eu vou fechar o podcast de hoje e eu finalizo o podcast de hoje mais uma vez pedindo para você fazer uma reflexão. Só uma reflexão. Se você não quiser perder muito tempo com isso, tira só um tempo para refletir. Porque o meu medo é o que vai acontecer com essa rivalidade, tá? Entre o Palmeiras e o Flamengo, Flamengo e Palmeiras. O que vai ser essa rivalidade após, se isso de fato se comprovar que foi esse torcedor rubro-negro, né? O que vai ser a rivalidade? Como é que vai ser o ambiente? Como é que vai ser o clima nos próximos jogos? Né? Vai ser um clima de guerra. Vai ser um clima de guerra. Então eu fico muito preocupado com isso e eu espero que as autoridades e os próprios clubes também, eles preguem moderação e paz no futebol. Porque muito também vai do comportamento dos dirigentes, né? A gente sabe que existe uma leve rixa entre as duas presidências, né? O Landim não é muito de falar da Leila, mas a Leila fala declaradamente do Landim. E espero que as duas gestões peguem moderação, paz no futebol, porque isso pode ser um caminho, né? Espero que eles façam isso, né? Deixem as diferenças de lado nesse momento, porque é um momento tenso, tá? É um momento tenso, me preocupo o que vai ser do, do, dos futuros embates entre essas duas equipes. Eu fecho por hoje, peço perdão aqui pelo clima mais triste, né? Mas é triste mesmo. A notícia para mim ela é muito triste e assim como tantas outras, né? Você pode até me perguntar, pô, mas quando aconteceu tantas outras, você não ficou nem tão chateado. Chateado eu sempre fico, né? Chateado eu sempre fico. Agora, é que eu falei, a gente ouve tantos discursos de que a sociedade está doente, de que a sociedade é isso, de que a sociedade é aquilo.
E às vezes é mais interessante debater coisas, dar mais destaque para algumas coisas do que para outras que eu acho que tem mais a ver com a nossa sociedade, com a nossa realidade, né? Enfim, qualquer que seja a ideologia, o clube que a pessoa torce, eu acho que a gente, antes de tudo, tem que pensar no lado do ser humano, né? E é por isso que eu falei, meu aborrecimento hoje não é mais pelo que eu comecei o podcast falando. Se deu mais destaque na punição do Abel do que algo muito mais grave, né? Não estou dizendo que o Abel não merecesse ser punido, mas é porque eu acho que da visualização, da clique, né? E fora o ódio, né? É ódio. Que algumas pessoas têm com o Abel é ódio. Porque o Abel, ele é. Com todo respeito ao Abel, não quero ser ofensivo, mas o comportamento dele às vezes é doentio à beira do gramado. E a seita anti-Abel, isso, boa parte não, mas alguns personagens da imprensa esportiva, eles são da seita anti-Abel. E é doentio a necessidade que eles têm de falar mal do Abel. No ponto de valorizar, porque valorizaram, né? Valorizar mais a questão dele não ter sido punido, que ele merecia, do que destacar a morte de uma torcedora, né? Que foi pro estádio para ver um jogo, que foi para se divertir e nunca mais vai ver um jogo, né? Nunca mais vai ver um jogo na vida, né? Os pais disseram que era a maior paixão dela, morreu ali tentando chegar no jogo, né? Enfim, gente, essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. Eu encerro por hoje, só trazendo a agenda do dia. Vamos pegar aqui a agenda do dia. A gente vai ter os jogos da, da repescagem, né? Do playoff da Sul-Americana. Então a gente vai acompanhar um pouco dos brasileiros, tá? Ao longo dessa semana. O América vai jogar, o Corinthians vai jogar, o América enfrenta o Colo-Colo, o Corinthians enfrenta o Universitário. A gente vai acompanhar um pouco dessas duas partidas. E amanhã a gente está de volta, né? Tentando vir com um clima um pouco mais leve, falar dos jogos, repercutir um pouco de coletiva. Encerro por hoje. Muito obrigado, você que, né, tem nos acompanhado. E até amanhã, tá? Tchau, gente.